Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 11, 19 de março de 1914. A alma na divina vontade é a joia de Deus. Trecho da Escola da Divina Vontade, estudo 55. Parece que o bendito Jesus tem vontade de falar do seu santíssimo querer. Eu estava me difundindo em todo o interior dele, em seus pensamentos, desejos, afetos, em sua vontade, em seu amor, em tudo. E Jesus, com uma doçura infinita, me disse. Então, olha só, a Luísa estava... O que ela fala, né? Importante é essa primeira frase que ela fala aqui, né? Parece que o bendito Jesus tem vontade de falar do seu santíssimo querer. Como que ela sabe, né? Como que a Luísa... Como que ela sabe? Como que a pessoa sabe que Jesus quer falar? O que que ele quer falar? O que ela falou? Parece que o bendito Jesus tem vontade de falar do seu santíssimo querer. O que que ele quer fazer agora? O que que ele quer fazer? O que que ele quer falar? De que ele quer falar? De que assunto que ele quer falar? O que ele quer? O que que ele está pensando? Parece que ele quer falar do seu santíssimo querer. E logo ela fala, eu estava me difundindo em todo o interior dele. Estava conhecendo ele, como foi tanto falado nesse estudo, né? Eu estava difundindo em todo o interior dele, em seus pensamentos. Me difundindo em seus pensamentos. Eu quero pensar o que o senhor está pensando. O que o senhor está desejando? Eu quero ter os mesmos desejos, eu quero ter os mesmos afetos. Falar das coisas que o senhor quer falar, pensar no que o senhor quer pensar e não nas minhas coisas. Não nas coisas da minha vontade, mas o que o senhor quer, o que o senhor deseja. Nossa, é muito grande isso aqui. Estava me difundindo em todo o interior, em seus pensamentos. Quero ter os seus pensamentos, me difundindo em seus pensamentos. Querer pensar o que ele está pensando. Desejar o que ele deseja. Ter os seus mesmos afetos. Em sua vontade, o que ele quer. Aí ele disse, ó, se você soubesse a felicidade que me dá quem faz minha vontade, seu coração explodiria de alegria. Veja, enquanto você se difundir em meus pensamentos, meus desejos. Então ela entendeu, parece que ele quer falar da vontade dele. Ele tem vontade de falar da vontade dele. Ele está com vontade de falar da vontade dele. Aí ele falou, se você soubesse a felicidade que me dá quem faz minha vontade, seu coração explodiria de alegria. Então você se difunde nos pensamentos dele, entende que a vontade dele é falar da vontade dele.
Veja enquanto você se difundia em meus pensamentos, desejos, assim formava o entretenimento de meus pensamentos. Desejos e meus desejos fundindo-se nos seus jogavam juntos. Seus afetos unidos à sua vontade e ao seu amor, correndo e voando em meus afetos, em meu querer e amor se beijavam juntos, e derramando-se como rápidos rios no mar imenso do eterno, se entretinham com as divinas pessoas, agora com o Pai, agora comigo, agora com o Espírito Santo. E agora, não querendo ceder o tempo um ao outro, nos entretínhamos os três juntos, dela formávamos nossa joia. E esta joia nos é tão querida, que devendo formar nosso entretenimento, a temos zelosamente ad intra, no íntimo de nossa vontade. E quando as criaturas nos amargam, nos ofendem, para nos serenarmos, tomamos nossa joia e nos entretemos juntos. Então, aí das anotações que eu fiz na aula, falou assim, né? Na aula, nesse estudo 55 da escola. O que é uma alma que vive na vontade divina? É fazer o que a Luísa está fazendo, difundindo nos pensamentos, desejos, afetos. Jesus tem uma vontade, Deus tem uma vontade e você quer fazer o que Ele está fazendo, seguir a vontade dEle. E essa alma que faz isso se torna um entretenimento da Santíssima Trindade, porque ela entra, ela faz o que eles querem fazer, ela fala do que eles querem falar. Fazer o que a Luísa está fazendo, difundindo nos pensamentos, desejos, afetos, conhecer, entender, pensar o que ele está pensando, desejar o que ele deseja, falar o que ele gosta, fazer o que ele quer. Deus tem um plano e você conhece esse plano, né? Você entende o que ele quer fazer e você segue ele. Não usa a sua vida que ele quer a vida dos seus pensamentos, da sua vida, a vida da sua vida, a vida de tudo. Você vive usando tudo isso, né? Recebe esse dom da vida para satisfazer os desejos dele. Foi para isso que você foi criada, para amar a Deus de volta, para justamente viver assim, entendendo o que ele quer e seguir, fazer o que ele quer, falar do que ele mais gosta, desejar o que ele deseja, pensar o que ele está pensando. Então assim, como eu vou me fundir com os pensamentos, desejos, afetos, vontade de Deus? Como que eu vou fazer isso na prática, assim? Como que vai acontecer isso? Como se dará isso, assim, né? Como que eu vou conseguir pensar, entender o que Deus está pensando? Conhecer o que Ele deseja, os afetos dEle, a vontade dEle? Como que eu vou fazer isso? Livro do céu, palavra de Deus. Ele vai revelar, Ele revela na carta, como Ele falou, né? Aqui nesse estudo. Como eu vou conhecer? Ele é a palavra. Está revelada? Temos capacidade de conhecer o que ele pensa, o que ele quer, o que ele deseja, a vontade dele. Ele revelou através da palavra dele. Está escrito. É uma carta dele, onde ele se dá a conhecer, onde ele se mostra, ele se revela. E ele ainda vem ler a carta junto com você, como está aqui nesse estudo. Temos capacidade de conhecer, somos filhos, criados à sua imagem e semelhança. Então, como que a gente pode conhecer a Deus? Ele é assim, uma pessoa assim, totalmente que é impossível saber como que ele é. Ele não fala que eu fui criada à imagem e semelhança dele. Então, se você olhar para você, você vai conseguir entender quem é Deus. Se você olhar, você pensa, né? E eu fui criada à imagem e semelhança dele. Então, ele pensa. Eu amo. Então, eu sou criada à imagem e semelhança dele. Ele ama. Eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu quero fazer as coisas. Isso é dele. Ele é assim. Ele tem vontade.
Ele é livre, eu sou livre, eu tenho liberdade, eu faço as coisas com liberdade. Ele também, a vontade dele é livre. Então, nós temos capacidade de entender os pensamentos de Deus com nossa inteligência. Eu tenho inteligência, né? Eu sou inteligente, tenho uma alma que é inteligente. Inteligente. Então, eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso veio dele, é dele. O que eu sou é imagem dele. Então dá para conhecer ele, não é impossível, porque eu sou filha dele, imagem dele. Temos capacidade de entender os pensamentos de Deus com nossa inteligência. Devemos nos ocupar em conhecer nosso Pai. Se a gente se ocupa, quem procura acha, né? Como o Evangelho fala. O Evangelho fala assim, né? Eu vou ler. Porque eu achei muito interessante. Estava lendo ontem esse Evangelho. E aí, eu entendi uma coisa que eu não tinha entendido. Eu estava lendo ontem o Evangelho na reunião que teve do SCC. E sempre as pessoas pegam esse Evangelho e pensam em coisas materiais, em coisas da vontade delas, né? Mas não é isso. Então, a gente tem capacidade de conhecer a Deus e a gente deve se ocupar nisso, conhecer nosso Pai. E se a gente buscar, vamos receber. A gente está pedindo, você quer conhecer. E sem o Espírito Santo, a gente não consegue conhecer a Deus. E viver esse relacionamento com Ele, entender os pensamentos dEle, entender a vontade dEle, e fazer a vontade dEle e viver com ela. Sem o Espírito Santo, não tem como. É impossível. Impossível. Por nós mesmos viver a vida divina, viver na divina vontade, viver o propósito da criação, conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, é impossível. Mas se a gente buscar com a nossa vontade, que Deus deu esse dom, a vontade, o livre-arbítrio. Aí Jesus fala no Evangelho de São Lucas, capítulo 11. É no Evangelho que fala do Pai Nosso. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tendo nada para lhe oferecer, e se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo: no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Por causa de ter ido buscar, né? De ter ido lá, de ter incomodado o cara, o amigo vai entregar os pães. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E ao que bater, lhe se abrirá. Se a gente procurar, se a gente pedir, vamos receber. Mas o que que Jesus falou aqui de pedir? O que que ele estava falando que é que você vai receber?
Aí ele continua: se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Dará o Espírito Santo. Dará o Espírito Santo. Então, o que Jesus quis dizer, porque, né, que a gente sempre, às vezes, ouve as pessoas falar usar essa palavra de Deus, esse evangelho, para falar assim: pede que Deus dá. Pede, pedi e recebereis. Jesus falou: pedi e recebereis. Batei e será vos dado. Mas ele estava falando do Espírito Santo. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Às vezes as pessoas distorcem essa palavra, né? Olha só essa parte aqui: pedir e receberei. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Mas para a gente pedir o que Deus quer que a gente receba, né? O próprio Espírito dele. Se for algo que é da sua vontade humana, Deus sendo Pai, sabendo que aquilo vai te prejudicar, você não vai receber. Porque Ele te ama, né? Ele te ama. Então, muitas vezes as pessoas perdem a fé, fala que não acredita em Deus, porque ela vive pedindo, pedindo, pedindo coisas. Pedindo, por exemplo, ontem mesmo um rapaz que eu estava conversando, ontem, ele falou: eu vou muito bem, daqui a pouco eu perco a fé. Eu perco a fé, eu não acredito mais. Eu me afasto. Por quê? Porque na hora da tribulação, ele reza, às vezes a pessoa reza pedindo algo que ela acha que é bom para ela, um emprego melhor, eu quero um emprego melhor. Eu estou sofrendo demais nesse emprego, como ele estava falando, estava sofrendo demais, que ele é vendedor e não estava vendendo nada. Estou sofrendo demais, eu peço, 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 e Jesus falou: pedi, recebereis, e eu não recebo. Eu continuo sofrendo, eu continuo no mesmo emprego, continuo desse jeito. E aí eu paro de acreditar. Porque eu acreditei que se eu pedisse, eu ia receber. Se eu pedisse em nome de Jesus, eu ia receber. Porque ele disse: pedi e recebereis. Mas o Pai dá coisas boas, né? O Pai dá coisas boas. Ele olha e vê que aquilo não é bom. Ele falou: pois vós sendo mal, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Coisas boas. Pode ser que isso não seja bom para você. E aí você não entende, aí você fala: eu não acredito mais em Deus, porque ele falou: pedir, receberei, eu tô pedindo, 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 fazendo novena, tô indo na missa todo dia, pedindo, pedindo para ganhar isso e eu não ganho. Né? Então se a gente pedir para conhecer, como a gente está falando aqui, pedir para conhecer os pensamentos de Deus, pedir a vontade dele, pedir e recebereis. Isso ele nunca vai negar. Aí na aula falou, né, que a gente tem capacidade de conhecer e corresponder e ter os mesmos afetos, desejos e pensamentos de Deus. Temos capacidade de conhecer a Deus, porque somos imagem e semelhança dele. Ele não é totalmente, nós não somos o oposto de Deus, nós somos semelhança de Deus. Então, se eu olho para o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, olhando para as obras de Deus, eu consigo conhecê-lo. Você entende o que Deus ama lendo o que ele fala. O que ele fala. Tem o livro do céu, tem a palavra dele para você conhecer. Ele mandou uma carta e lê junto com você. A carta dele, o livro do céu é uma carta de Deus. Através do livro do céu você conhece Deus. Só que sem ele lendo junto com você, você não entende.
Você não consegue, ele não quer, como ele falou nessa aula, ele não quer só que a gente leia assim, superficialmente, como se a gente estivesse lendo um livro de ciências, que eu tenho que ler, entender aquele livro e decorar o que está escrito ali naquelas palavras e interpretar um texto e saber explicar depois o que eu li. Aí você vai ficar num âmbito assim bem superficial, aí você vai ler para conseguir depois fazer a partilha, né, fazer o vídeo, fazer a meditação e colocar lá no YouTube. Aí você vai ler, vai tentar interpretar humanamente, vai só ficar no humano. Você não vai levar para sua vida, você não vai viver aquilo que você está lendo. Ele quer profundidade, quer que a gente leia, entenda e leve para a nossa vida. E é que a gente saia dessa meditação, dessa leitura e veja ele na nossa vida, enxergue o que a gente leu acontecendo, abra os olhos, né? Não é só ler. Aí você vai viver sua vida, lá fazer suas coisas e esquece de tudo. E não vê Deus nisso, não vê Deus nos seus atos mais pequenos, mais corriqueiros da vida humana. Você não consegue enxergar Deus nisso. Ele lê junto para a gente entender plenamente. Quando a gente lê sem ele, a gente não entende plenamente o que ele está falando. Não consegue entrar alcançar essa profundidade do conhecimento. Você não consegue alcançar se ele não lê junto com você. É a linguagem difícil, divina, é livro do céu. É livro do céu. Céu. É linguagem celestial. É o céu na terra. Se a gente não tiver o próprio Deus em nós, o Espírito Santo, não conseguimos entender. Vai ficar no humano. Você vai só interpretar um texto. É possível a gente conseguir ler e interpretar o texto, interpretar, assim como a gente lê um livro de literatura e de romance. Como ler um livro de romance, você vai interpretar humanamente. Mas é diferente, bem diferente ler o livro do céu. Ele lê junto para a gente entender plenamente. Quando lemos junto, lemos junto, o que acontece? Então, como que eu vou saber que Deus está lendo junto comigo? Que é Ele que está iluminando a minha inteligência, que eu estou lendo e o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, está decodificando essa mensagem na minha mente, porque o que acontece? Você lê, é a palavra, é o verbo, é Jesus falando, mas o Espírito Santo, ele está em você para traduzir o que Jesus fala. Jesus fala uma linguagem que a gente não entende. Se o Espírito Santo não está em mim para poder decodificar a mensagem, traduzir o que Jesus está falando, eu não consigo entender. Isso é perceptível quando a gente não entende. Porque isso não transforma a nossa vida, não transforma nada, não acontece nada. Você não muda, você não leva aquilo para a sua vida. Ele lê junto para a gente entender plenamente. Quando a gente lê junto, quando o Espírito Santo está em mim, decodificando, traduzindo a mensagem, o que vai acontecer? Como foi falado na aula, vai ter um apelo à minha vontade. A minha vontade humana, ela vai querer corresponder, ela vai como eu entendi, como a mensagem foi traduzida, eu consegui entender o que Jesus está falando. E se eu entender o que ele está falando, o que ele fala faz a minha vontade se render, porque o que ele fala é muito, meu Deus, é tipo assim, você fica convencida, porque é muito lindo, muito incrível o que ele está falando, é muito grande, é muito, você, 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 você fica convencida. Ele é o amor, né? Ele é o amor puro. E você quer amar de volta. Você se apaixona. Imagina, gente, se tem uma pessoa que está falando para você que te ama,
A pessoa tá falando que te ama, só que ela fala hebraico. E você não entende hebraico. Você é brasileira e e conheceu um judeu. Conheceu um judeu, tá conversando com ele pela internet. Ele escreve hebraico. E nessa conversa ele tá falando que te ama. Aí você lê aquela mensagem e não entende. Você vê e acha bonito lá as palavras que ele escreveu. Você achou bonito. Viu a foto dele, vê ele. Vamos pensar que é uma chamada de vídeo, né? Você tá vendo ele, ele é lindo. Lindo. Só que ele falou que te ama, só que você não entende a língua dele, a linguagem dele. Aí você não vai acreditar que ele te ama e não vai amar de volta. Como que você vai amar? Você não entendeu o que ele falou? Como que você vai amar de novo? Vai corresponder? Vai entender o que ele pensa? Você não entendeu a língua dele, o que ele falou? Vai ficar lá admirando ele, achando ele lindo, maravilhoso, mas não vai entender o que ele está falando. E não vai amar de volta. Então é a mesma coisa. Deus está falando coisas incríveis, profundas, que faz a gente se apaixonar por Ele e não querer mais nada nessa terra e ter aqueles efeitos que Ele fala no livro do céu. Desapego do mundo, desapego das pessoas. Você não quer saber de mais nada, você só quer Ele, você se apaixona por Ele. Só vai acontecer essa paixão, esse amor por Deus, essa entrega, esse abandono, essa confiança, se você entender o que ele está falando. Se você não entender, você não vai acontecer nada. Você não entendeu o que ele falou. Você não entendeu, então você não tem o desapego das pessoas, o querer amar de volta, o confiar, o se abandonar, não acontece nada. Não acontece nada. Porque você não entendeu o que ele falou. Você acha ele lindo, maravilhoso, acha ele lindo, mas nem vai achar tão lindo, porque você não tá vendo ele, você só tá ouvindo. Imagina, gente, não acontece nada, porque você só tá ouvindo, você não tá vendo. Você só tá ouvindo e você não tá entendendo o que ele tá falando. Como que vai ter amor por ele? Mas quando você entende, você dá a vida por ele. Você dá a vida, fala, eu não quero mais nada, eu tô entendendo o que você tá falando. Lindo, perfeito. Eu aceito fazer sua vontade, por mais sacrifício que seja. Você entende, e aí você faz tudo. Então, se você entende o que ele está falando, se ele lê junto com você, tem esse tradutor, que é o Espírito Santo. Ele traduz o que Jesus está falando. Se você entende o que Jesus está falando, sua vontade se rende. Você quer amar de volta. Você entende a mensagem de amor. Você entende o que Deus está falando e quer corresponder. Mas se você não entende, você não vai corresponder. Você não entendeu o que ele falou. E aí, quando isso gera respeito e vontade de corresponder. Quando você entende, gera respeito a esse ser, né? Maravilhoso, que tá falando, que te ama. E vontade de corresponder. Você fica, nossa, é tudo isso que eu quero, não quero mais perder meu tempo. A partir de agora, a minha vida é só para o Senhor. Não tem mais nada que me importa, só a sua vontade me importa. Você fica plenamente convencida que só a vontade de Deus que importa e não importa o sacrifício que você tenha que fazer para isso. Você fica convencida. Você entende a dor de Deus e deseja corresponder e fazer o que Ele quer. E ainda ajudar os outros a entender e corresponder. Você entende que você foi criada por Deus para amar Ele de volta. E Ele fala do tanto que Ele. Aí Ele fala no livro do céu da ingratidão do homem, da falta de amor, né? Tudo que Ele fala no livro do céu, você fica com vontade de corresponder. Você entende que foi criada para isso e quer amar de volta e ama de volta. E ainda quer que os outros entendam. Aí você entende que que isso é tudo, que nós fomos criados para isso, que eu estou aqui na terra para isso, que eu fui criada para isso. Você entende? E você vê as pessoas falando um monte de coisa, falando assim, por exemplo, né, que eu tava conversando com esse rapaz, e ele falando que tava sofrendo, que que ele sofrendo demais, que ele chegava do trabalho, tinha vontade de sumir, que ele estava desesperado, sem esperança, totalmente desanimado. Aí eu falando pra ele assim, você entende porque a gente conversou bastante, eu falei, você entende por que você tá aqui na Terra? Você entende que você foi criado para conhecer Deus? Você tem que conhecer Deus, seu Pai.
Entende para onde você está indo? Aí não entende, aí você fica com uma vontade tão grande que porque você achou o caminho, né? Você encontrou essa verdade, você encontrou o propósito. Você encontrou tanto que você encontrou o propósito, aí você quer que os outros conheçam. Você entendeu o que Deus está querendo falar e quer também isso para os outros. Aí você vai ajudar as outras pessoas. Se você entender o que Deus está falando, você vai ter vontade de ajudar as outras pessoas. Porque uma das coisas que você entende, ele quer todos, ele não quer só você. Ouvindo ele falar, você entende que ele criou todas as almas para viver com a vontade dele. Uma das coisas que você entende. Todas as almas, eu criei todas as almas para viver com a minha vontade. E aí você quer falar isso para todo mundo? E você fica convencida disso e entende, eu fui criada para viver com a sua vontade, então eu não quero nunca a minha vontade, eu tenho horror à sua vontade. Você sabe que a sua vontade, quando ela reina, quando você faz a sua própria vontade, você sabe que só tem tragédia. Aí você entende que tudo que está acontecendo na Terra, fome, guerra, não tem paz, não tem nada, todo esse sofrimento que está acontecendo na Terra é por causa da vontade humana. É porque a vontade de Deus não está reinando. Você entende isso? E aí você quer falar isso. Que as pessoas buscam tanta paz, né? O mundo busca a paz, a felicidade, a alegria, o amor, não sei o quê. E aí você sabe onde está. Você entende onde está o amor, onde está a paz, onde está a alegria, onde está a felicidade. Você entende isso. E aí você quer falar para todo mundo. Tem esse desejo. É impossível você, se você realmente entendeu o que Jesus está falando, você tem vontade de falar, de fazer que isso seja conhecido. Ainda mais porque aí você entende o que ele fala. E uma das coisas que ele fala também. O que eu mais quero é que a minha vontade seja conhecida. Ele fala isso no livro do céu, você lê. O que eu mais quero é que minha vontade seja conhecida. Aí o Espírito Santo está traduzindo o que Jesus está falando. Isso toca profundamente a sua alma e você quer fazer o que ele fala, o que ele está falando. E você vai fazer de tudo para a vontade dele ser conhecida. O que tiver ao seu alcance, você vai fazer para ajudar as pessoas, para ajudar, para essa vontade ser conhecida. Que você entende, você lê e você entende que é através de você que ele quer usar a sua boca. Você não lê e fica indiferente. Não, é isso que acontece. Se a gente lê e não tiver o Espírito Santo falando, você vai ler e vai ficar indiferente. E não vai entender que você faz parte disso, que você não entende, porque ele fala, né? Ele fala no livro do céu que ele é o batimento e você é o coração. Que ele é a voz e você, que ele é o som e você é a fala. Você entende? Ele fala: eu não quero fazer sozinho, eu quero a participação do homem, eu quero o Fiat do homem. Você entende isso? Então você fala: Fiat, eu quero fazer, eu quero junto. Então, se você entender, vai ter isso, vai acontecer isso, você vai ver, vai ter atos, vai gerar atos, ação, vai gerar ação. A vontade dele é muito amor, ele derrama muito amor e temos uma vontade imensa de corresponder. Entende a carência dele? A gente sabe que ele não precisa de nada, mas ele tem a necessidade, a natureza dele é amar. A natureza dele é amar e ele quer ser amado de volta. A vontade dele é amor e lendo essa carta junto com ele, ele derrama esse amor em você, mares de amor. Mares de amor, e você tem uma vontade imensa de corresponder esse amor dele, essa carência dele. Ele não precisa de nada, mas tem a necessidade de amar e quer ser amado. Quando lê e ouve dentro da sua alma, vê o carinho, o amor, a carência de Deus. Passa essa mensagem de carência, de amor, amor demais que não está sendo correspondido e ele quer essa correspondência. Então você fica com uma vontade imensa de corresponder. Ele fala disso no livro do céu. A maior pena,
A maior pena, ele fala assim, a maior pena é uma das coisas que ele fala, né? De não ser amado, tudo, da falta de correspondência ao amor dele, a falta de correspondência. Passa uma mensagem assim: eu estou investindo alto e confio que vai suprir minha carência. E você ama tanto e respeita tanto esse ser infinito de amor e assume essa missão, e o resto é secundário. Você entende que ele está investindo na sua alma, te dando, te amando muito, te dando a conhecer muita coisa. E ele quer a correspondência, ele está investindo em você, te fazendo conhecer muita coisa, segredos do coração dele. E para que ele está? Ele quer de volta, ele quer um retorno, né? Por exemplo, ele quer um retorno. E o que ele quer? Que a vontade dele seja conhecida, que isso que ele está te falando seja conhecido, que você fale. Porque quando você fala o que você está entendendo, outras pessoas amam de volta a Deus. Outras almas entendem Ele, outras almas conhecem Ele. Você quer fazer Ele ser conhecido. Você quer fazer Deus ser conhecido, amado, como você está amando. Então, quando você faz as pessoas conhecer, é isso. As pessoas também vão amar. Conhecer e amar. Conhecer realmente, não é só palavras, né? É conhecer de verdade e amar. E o resto é secundário. Você quer que ele receba tudo o que ele investiu. Corresponder com atos concretos e ainda ajudar os outros importa muito para ele não perder tempo. Né? Ele corresponder com atos concretos. E ele fala, quero que a minha vontade seja conhecida. Aí você fala, tá, Fiat. Então, qual que é o ato concreto nesse caso? Falar da vontade dele, colocar na internet. É uma forma da vontade dele ser conhecida. E ele está vendo a sua intenção de que a vontade dele seja conhecida com atos concretos. Você não fica só assim, ah, Senhor, eu também quero que. Nossa, Jesus, eu quero tanto que a sua vontade seja conhecida. O que eu mais quero é você fica só rezando, só falando isso para ele, que a sua vontade seja conhecida. Aí você fica, né? Que venha o teu reino. Aí você fica rezando orações vocais. Você pega as orações que a própria Luísa escreveu e fica rezando. Que a sua vontade seja conhecida, que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Faz um rosário todo dia de manhã, todo dia, todo dia, todo dia. Que seja feita a tua vontade, que ela seja conhecida, amada, que ela seja amada, conhecida, que o Senhor seja amado e tudo. E fica só falando, só falando, só falando, só rezando. Todo dia você está rezando, ó, fiz a minha parte, Senhor. Eu também quero que a sua vontade seja conhecida, mas você não faz um ato concreto de pegar seu telefone, pegar o livro do céu, gravar o livro do céu, falar o que você entendeu, decifrar o Espírito Santo decifra na sua alma e você decifra e você fala o que o Espírito Santo falou para você e ajuda outras almas, que a linguagem de Deus é difícil, ele vai falar aqui. A linguagem dele é outra, totalmente diferente da nossa, a nossa é humana, a dele é divina. Aí você tem essa graça de ter o Espírito Santo falando com você e traduzindo o que Jesus está falando. E aí você pega a sua e explica com as suas palavras de forma simples e as outras almas vão entender, porque aí você traduziu, passou pela sua mente humana, você vai usar uma linguagem humana falando do que você entendeu. E a outra pessoa pode também, a partir da sua explicação, da experiência que você está tendo, do que você entendeu, também viver isso. Então, aí fez atos concretos. Você não ficou só rezando e falando, divina vontade, reina na minha vontade, que ela seja conhecida em todo mundo. O ato concreto é pegar e realmente fazer ela ser conhecida. Ah, mas eu faço vídeo no YouTube, ninguém vê meu vídeo. Ninguém vê. Não tem ninguém vendo os vídeos, tem poucas visualizações. Né? Mas aí você para de fazer por causa disso.
você para de fazer por causa disso. Mas Deus quer a sua intenção, a sua realmente fazer. É um ato de amor concreto. Você fez, deixa com Ele. Que ele leva essa verdade não só através dos vídeos, é de forma espiritual para todas as almas. As que quiserem receber, vão receber. Aí eu anotei aqui. Importa muito para Deus você não perder tempo, não procrastinar. Hoje muita gente, né, tem muita deixa para depois, você vai deixando para depois e não faz o que Deus quer, não perder tempo. Então, às vezes, por exemplo, nossa vida é muito corrida, assim, às vezes, né? No meio da, a nossa rotina tem muitas coisas, né? Muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Mas aí você busca sempre, mesmo no meio dessa rotina cheia de coisas, você está sempre fazendo, por exemplo, né? Um exemplo bem claro, assim. Tem a escola da Divina Vontade, onde Deus está derramando amor, investindo altíssimo, com muito conhecimento. O maior dom que Deus dá é o conhecimento, que é Ele mesmo, a verdade. A verdade. Então, Ele está derramando muito amor, investindo alto, falando coisas elevadíssimas. E aí você não perder tempo, não deixar de ouvir o que Ele está falando. Entender o que ele está falando, ouvir. E aí você não perde tempo e não deixa de ouvir. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho para fazer, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar não sei de quê, eu tenho que ir no médico, eu tenho... No meio dessa rotina você consegue ouvir. Claro que se você... Ah, não, mas eu não consigo. Se eu não sentar na frente do computador ou se eu não sentar no sofá e pegar meu celular, colocar meu fone e ficar anotando num caderno, eu não consigo ouvir. Tudo bem se você tiver esse tempo, se tiver como fazer isso, melhor ainda. Mas enquanto você está fazendo suas outras coisas, você pode ir ouvindo, prestando atenção. O resto é secundário. Tá lavando a louça, mas nossa, mas eu não consigo lavar a louça. Se eu estiver lavando a louça, estiver ouvindo a escola, eu não consigo entender nada. Ouve de novo. Fica ouvindo e prestando atenção e pede para Deus, Senhor, me ajuda. Eu não consigo ter um tempo para ficar o tempo todo. Só eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho criança, então me ajuda a ouvir e conseguir entender, mesmo sem ter tempo para parar tudo e ficar paradinha anotando. Me ajuda. Me ajuda a ter mais tempo. Aí você tá ouvindo, lavando a louça e ouvindo. Tá indo para o trabalho, quanto tempo que a gente fica, pelo menos aqui onde eu moro, tem muito trânsito, então quanto tempo que a gente fica no trânsito? Então ouve, enquanto você está indo para o trabalho, quando você está voltando, no ônibus, no carro, no metrô, de bicicleta, a pé, de qualquer jeito, você consegue ouvir. Não perca tempo. Nosso tempo é preciosíssimo. E aí, se eu achei engraçado que eu estava ouvindo essa aula, e eu estava na academia, porque eu tô com problemas de saúde já, por causa de não fazer atividade física. Tem muito tempo que eu não faço atividade física, e eu voltei a fazer. Por vontade de Deus, eu voltei a fazer atividade. E eu estava na academia ouvindo essa aula, e eu conseguia ouvir a aula, e aí eu parava o vídeo um pouquinho, parava o vídeo e anotava algumas coisas. E muitas anotações que eu fiz enquanto eu estava na academia. Aí eu parava o vídeo, eu conseguia ouvir. Aí, enquanto eu estava fazendo o exercício no aparelho lá, eu estava anotando, mexer. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, não perder tempo. Isso é amor. Você quer ouvir, você quer entender. Você fica totalmente focada, interessada e atenta para entender. Então, não perder tempo. Importa muito não perder tempo, mas ao mesmo tempo não desesperar.
Então, isso é muito importante, porque Deus quer que a gente entenda. Então, se você ficar desesperada, eu não estou conseguindo acompanhar, eu já estou atrasada, eu não consigo. Aí você quer ver tudo atropelado, aí você quer ver rápido, você só. Eu falo, isso acontece muito comigo, por causa da falta de tempo. Eu ouvir a escola e passar muita coisa batida, eu ouço enquanto eu estou dirigindo. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que não me desesperar se eu vejo que já está no estudo lá na frente e eu não vi o anterior. O que acontece? Você fica em paz. Porque viver na divina vontade é viver em paz. A paz vem de Deus, perturbação não é de Deus. Então, fica em paz, mesmo que esteja atrasado, mas faça bem feito, preste atenção. Porque se você ficar muito assim, se você ficar desesperado, você não vai conseguir entender o que está falando e vai ficar só no humano, só superficial. Não desesperar e ler somente, ficar só lendo. Eu vi, Jesus, eu vi. Eu vi a escola, tá vista lá, eu vi. Mas viu mesmo? Prestou atenção mesmo? Absorveu o que foi falado? Entendeu o que foi falado? Levou isso para sua vida? Viveu profundamente isso? Conseguiu? Se você ficar perturbado, você não consegue ouvir Deus. Não consegue na perturbação, não ouve, não entende. Tem que ler e produzir vida. Ele não quer só conhecimento, quer penetração desse conhecimento. Não é só ler e interpretar. Ele precisa que você leve para a sua vida atos concretos. Sair da meditação e viver sua vida com Deus. Ele é ator e espectador de tudo. Saber que tudo que estou fazendo foi desenhado por Deus. Ficar na intenção de seguir tudo, fazer o que ele planejou em cada segundo, como um reloginho de corda. A alma não sai da rota nem um segundo. Até o sono foi desenhado por Deus. Ele atua nesses atos que ele desenhou. Ele atua nesses atos que ele desenhou, no plano dele. A felicidade da alma que vive na divina vontade é permanecer fazendo esse caminho traçado pelo próprio Deus. É saber que está no plano, saber que você não saiu da rota, do plano que ele seguiu para o seu dia. Saber que Deus está recebendo todas as minhas respirações, batidas do meu coração, pensamentos. Né? Então, é muito importante entender isso. Se você entende, você vai levar isso para a sua vida. Você vai entender, você vai sair da meditação, dessa leitura dessa carta que você fez junto com ele. E vai viver sua vida com ele. Com ele. E você vai ter consciência que tudo que está acontecendo, ele é o ator de tudo e o espectador de tudo. Ele está vendo tudo, ele que é o motivo de tudo, ele que é o autor de tudo. Ele é o motor de tudo. Você tem que saber isso, tem que entender isso, ter essa consciência que tudo que está acontecendo, ele é o ator. É ele. Então você tem que ver ele no seu ato de lavar a louça, de acordar, de fazer sua higiene pessoal. Não, mas essa coisa da higiene pessoal, de tomar banho, de fazer minhas necessidades, Deus não está nisso. Se você não conseguir enxergar Deus em cada segundo do seu dia, você não está levando ele para a sua vida. Ele tem um plano e você tem a intenção, quando você acorda, você tem a intenção de viver esse plano dele. E aí você tem que enxergar ele em cada passo que você dá. Da hora que você acordou e o sono também. E entender que ele está no seu sono, que esse seu sono foi planejado por ele naquela hora que você foi para a cama. Que o que você. E aí você. Como que você vai entender isso? Como que a gente vai entender isso, né? O que ele quer em cada segundo. Porque ele não te deu, ele não mandou uma carta, um papel escrito assim, Michele, hoje. Não vem uma mensagem do céu, assim, algo humano, assim, um papel mesmo, que eu tô falando, um papel. Escrito lá, hoje você vai acordar tal hora, e vai cuidar da casa, cuidar dos seus filhos, vai fazer isso, isso. É isso que ele tem para hoje. Não é assim. Você vai interagir com ele, que é o que ele vai falar aqui agora. Tem uma interação com ele. Você fala, Senhor, seja feita a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade em todos os segundos. E ele vai te colocando. Tem um trecho do livro do céu que fala dessa corda aqui do relógio.
que é a alma que vive na divina vontade, é como se fosse assim, um relógio de corda. Um relógio de corda. Quando aquele. Pra gente entender melhor, relógio de corda, às vezes a gente não consegue entender, porque hoje é muito difícil ter relógio de corda, né? Relógio de corda é uma coisa muito antiga, que a gente às vezes não entende o funcionamento de um relógio de corda. Mas lembra, acho que pode ser que as mais fácil entender, aquelas caixinhas de música que tem uma bailarina, uma bailarina que dança na caixinha de música, isso também é antigo, mas é mais recente. Como que aquela bailarina dança naquela, é tipo é uma caixinha de música. É uma caixinha de música, uma caixinha que você abre e aí tem quando você abre a bailarina fica em pé. E aí aí tem um botãozinho assim que você roda, da corda é rodar, é tipo um botãozinho assim que tem de fora da caixinha, você roda, 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 roda esse botãozinho. Esse rodar o botãozinho vai gerar energia e a bailarina vai se movimentar. Então, ela está movimentando por causa desse movimento que você fez nesse. É tipo um parafuso que tem do lado de fora, um parafuso assim, que você roda, roda. E quanto mais você roda, mais ela fica se movimentando. Mais tempo ela se movimenta ali naquele circuito ali, na caixinha. Então, o que que fez ela rodar? O que que fez ela se movimentar? A corda que você deu, o movimento que você fez e gerou o movimento para ela rodar. Então, é a mesma coisa a alma que vive na divina vontade. É um reloginho de corda. O movimento que você faz, tudo que você faz, o impulso para fazer aquilo é a vontade de Deus. A força para fazer vem de Deus. O amor com que você faz aquele ato, o sacrifício, vem de Deus, vem tudo de Deus. A palavra que você fala porque Deus te deu a palavra e você fala. Ele é a palavra e você é a boca. Seu coração está batendo porque a batida do seu coração é a dele. Seu coração está batendo porque está recebendo dele. Tudo você recebe dele. Tudo. Então você entende isso. E aí, você vive assim. Se Deus não der a corda, você não se movimenta. Tudo vem dele. Você vive nessa intenção de sempre se mover por causa do movimento de Deus. Ele se move, você se move. Ele quer falar, você fala. Ele quer dormir, você dorme. É dele que vem tudo, ele é o ator de tudo. Então, a sua felicidade, a felicidade da alma que vive na divina vontade, é justamente essa: saber que Deus tem um plano traçado para você naquele dia e você cumpriu exatamente o que ele planejou para tudo na sua vida. Tudo, 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 tudo. E aí, você sabe que ele tem um plano para cada pessoa, então por isso que a felicidade de Deus e da alma, a ordem, vem tudo, vem disso. Então você quer que os outros também entendam isso, que Deus tem um plano para cada um. Tem um plano traçado. E aí você entende e quer fazer, quer aderir a esse plano e quer que as outras almas também façam, conheçam isso, saibam disso. E não amarre as mãos de Deus, porque quando ele quer uma coisa e você quer outra, e aí você é livre, aí você quer fazer a sua vontade, a dele fica crucificada. Ele fala isso. A vontade humana crucifica a vontade divina. Se a sua vontade humana que está reinando, a vontade divina está sendo crucificada, sofrendo, crucificada, amarrada, não faz, ela fica parada. E isso gera castigo, porque a vontade divina sempre gera amor, ordem, felicidade, paz, tudo. E a vontade humana é a chave do inferno. Então, é muito sério. Aí ele fala aqui. Então a alma está livre. Mas a liberdade é andar na obediência de cada passo. Somos livres, temos a nossa vontade. Mas a nossa vontade é para obedecer o que Deus quer. É para livremente aderir ao plano de Deus e o que Ele quer no seu dia. Você não faz nunca a sua vontade, nem nas coisas mais santas, sempre a vontade de Deus. A sua liberdade é para isso. E é isso que
te traz felicidade, e felicidade para Deus é a ordem, você não sair do seu posto da ordem. Mas, mas se aparece alguma dúvida, você pergunta, interage com Deus, o que o Senhor quer? Né? Se chega algum momento que você não entende, que você não compreende alguma coisa, aí você pergunta, o que o Senhor quer? Né? Isso não é Deus não se ofende com isso. Não é que você saiu da divina vontade, você não está querendo fazer o que Deus quer, não é isso, é porque a gente não é um robô. Não é um robô, nós temos vontade. Ele quer que a nossa vontade tenha uma adesão consciente e livre ao que ele quer. Então, tem horas que vai aparecer algumas coisas, você vai ficar sem saber o que Deus quer. E aí você pergunta, você interage, o que o Senhor quer? O que aconteceu? Eu não entendi isso que aconteceu. O que aconteceu? Não somos robô, a alma está livre, dando sua vontade consciente e muito feliz. Deus ama a sua interação, usar sua vontade para perguntar, para compreender o que está acontecendo. Não somos robôs, usamos a nossa inteligência, memória e vontade. Aceitamos a vontade divina porque confiamos em Deus. Você entende o que Ele está fazendo? Você entende o que Ele está fazendo? E vive e confia nele plenamente. Mas não é assim no automático. Ah, tá acontecendo, é a divina vontade, então eu vou aceitar, mas você não entende muito bem o que está acontecendo, e você aceita e não pergunta para Deus, não tem essa interação. Então falta esse relacionamento, falta esse amor a Deus, essa interação, essa conversa com Deus, que Ele ama isso. E aí você plenamente aceita com consciência e confia que a vontade dele é melhor. Você vive em plena paz. Sabe que a vontade de Deus gera a mais perfeita ordem, paz e felicidade, tanto para a alma quanto para Deus. Quando isso acontece, é o milagre dos milagres. Uma alma que vive com a vontade de Deus é a joia de Deus, né? Deus e a alma plenamente satisfeitos, felizes, vida divina operante. A divina vontade não está crucificada, ela está operante. A vontade de Deus, ele quer isso, ele quer que nesse dia você acorde e vai fazer sua meditação, né, de manhã ou não sei o que, e você faz o que ele quer. Faz o que ele quer. Se ele, né, por exemplo, acontece alguma coisa, você fica doente. Você fica doente, aí você vai perguntar, Senhor, eu não entendi, por que que eu estou doente? Tô doente, tô com essa doença. Aí ele vai te explicar. É porque você tá com maus hábitos de alimentação, não tá fazendo exercício, então isso vai gerar doença. Eu não fiz seu corpo para ficar parado. Eu não fiz seu corpo para comer dessa forma, para ter esse tipo de alimentação. Então, se você fizer esse tipo de alimentação, gera consequência, vai aumentar seu colesterol, vai aumentar a glicemia, vai ter problemas. Uma alimentação desregrada, com muito açúcar, muito carboidrato, muita gordura, vai gerar isso. Então, você ficou doente. Você tá com anemia, faltou a fonte de ferro, você não tá comendo folha verde, não tá comendo feijão, então vai ficar com anemia, vai faltar alguma coisa. Nosso corpo é totalmente equilibrado, então você não comeu, então, né? Então aconteceu isso. É normal, natural. Tem consequência. Aí você fala, Senhor, me perdoa, papai, porque eu comi errado, eu usei minha vontade, eu. Aí você fala e ele te perdoa. Só que aí você tem a consequência, essa escolha sua alimentar não tem uma consequência. Então, agora, e agora o que eu faço? Vai se alimentar direito, vai, e eu vou te ajudar. Mas ele não violenta a gente, né? Eu vou te ajudar. Então, tudo que acontece, a gente vai entender, vai conversar com ele. Se precisar pedir perdão, vai pedir perdão. E vai mudar de vida. E vai falar, ah, tá bom, então eu vou me alimentar melhor para te servir melhor, para ficar saudável, porque o Senhor quer que eu estude, né, papai? Eu tenho que estudar, tenho que te conhecer, estudar. E aí eu tenho que estar com a cabeça boa.
com muita energia. Então, por isso eu vou fazer exercício, eu vou me alimentar melhor para ter muita saúde. Saúde para poder te servir, te conhecer, te amar mais ainda. Né? E você leva tudo para Ele, tudo vira amor por Deus, tudo é para a glória de Deus, até sua saúde mental, espiritual, física, é tudo para a glória dele. Então é assim. A alma não tem noção do que Deus está fazendo por essa joia, por ter essa joia, dos novos sóis e estrelas criados e também do quanto está ajudando outras almas também a conhecer. Aí ele disse, né, que a gente não tem noção do que ele está fazendo por ter essa joia. Porque ele fala no livro do céu que a alma que vive na divina vontade é como um canal de graças, né, para o mundo inteiro. Então, por ele estar sendo amado, por uma alma estar correspondendo, a justiça libera os bens. A justiça libera os bens. Não só para a alma, mas para toda a família humana. Deus sempre vê a família humana. Então, ele falou isso na aula. Ele falou. Agora, essa parte eu não anotei. Não, eu vou viajar amanhã, depois de amanhã. Eu tava comprando roupa para meus filhos. Eu tava ouvindo a aula. E essa parte eu não anotei. Mas ele falou assim. O que ele falou? Eu achei muito importante essa parte. Ele falou assim. Ah, Jesus falando, né? Que essa parte da reparação, quando ele fala da reparação, das ofensas e tudo, não é porque ele está pensando nele, mas ele está pensando na gente, ele está pensando na família humana, na felicidade do homem. Me ajuda, Senhor, a lembrar como que o Senhor falou. Que ele está pensando nos bens que ele quer dar para a humanidade, mas que a justiça dele, que é justo, que esses bens estão suspensos, porque o homem porque a humanidade não está na vontade dele, porque a vontade divina dele não está reinando. Então isso gera consequências. Quando o homem, quando o ser humano usa a sua própria vontade, a vontade de Deus fica amarrada. Ele não pode fazer o bem. Ele não pode, ele não faz o bem, a vontade, as mãos dele estão amarradas. Então quem está fazendo, quem tá reinando, qual a vontade que está sendo feita? A humana. E a vontade de Deus está sendo a permissiva, de permitir que o homem use sua liberdade. Só que o homem sempre vai escolher, não sabe amar, não sabe fazer o bem sem Deus. Então os bens estão suspensos. A gente tem o perdão de Deus, a gente tem o perdão, nós fomos perdoados. Jesus fez essa mediação, né? Com a redenção, nós fomos perdoados. Mas os bens que Deus quer dar estão suspensos. Não deu por causa da vontade humana. A gente não. Se a gente não. Por exemplo, depois eu vou fazer vou fazer outro vídeo, vou pegar essa parte da aula e anotar. Pegar essa parte da aula e anotar e fazer outro vídeo. Acho que era quase no final da aula que falou sobre isso, desse estudo que falou sobre isso. Então ele quer dar essa felicidade. O mundo não tem os bens de Deus. A gente vive. Tá, lembrei. Ele falou: a terra não é um lugar. Ele não criou a terra pensando em ser um lugar só de expiação. Hoje a terra está sendo um lugar de expiação. E todo esse sofrimento que a gente passa, tá na cruz, né? Tornou. Todo esse sofrimento que acontece, que é consequência da vontade humana, Jesus tomou sobre si e aí é um meio de santificação. Mas a gente sofre muito. A gente sofre muito. E a Terra não foi criada, não foi, não, assim. Nossa Senhor, é muita coisa, né, pra gente pensar. Todo esse sofrimento é consequência da vontade humana que crucifica a vontade divina. Porque se a vontade divina reina, é só paz e felicidade.
E por causa da liberdade do homem, a vontade humana tá, o homem está escolhendo a vontade dele e deixando a vontade de Deus crucificada. E isso tem consequências. A terra vai viver esse período de paz, né, do reino de paz, do reino da divina vontade, onde Deus vai poder liberar todos os bens, a paz, a felicidade aqui na terra, assim na terra como no céu. A terra hoje é um lugar de expiação e todo esse sofrimento é um meio de santificação. Só que não a terra não foi originalmente criada para isso, é para ser assim na terra como no céu. Isso vai acontecer. Então ele quer dar, ele quer dar. Ele quer dar, ele fala no livro do céu que ele tem quase uma necessidade de dar, que ele tem, é, que ele é assim, é naturalmente assim, de doar, de dar. E ele não pode dar porque a vontade humana amarra as mãos dele. Porque nem conhece ele, nem conhece, nem se aproxima dele, nem quer conhecer. Nem quer conhecer, nosso, nem quer conhecer. O problema é esse. O ser humano às vezes nem quer conhecer Deus. Ah, mas ele não se revela, ele não fala dele, não fala. Tá falando alto-falante, é aos quatro cantos a palavra dele, em todo mundo. Só não conhece quem não quer, quem não se aproxima, quem não busca. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo, mas Jesus não falou? O Espírito Santo. Buscai, pedi, recebereis o Espírito Santo, que vai traduzir essa linguagem, que vai fazer a gente conhecer tudo. Jesus falou isso, então a gente acredita, e isso realmente acontece. E aí você vê felicidade na terra, mesmo sofrendo, mesmo que tenha, né, motivo de sofrimento e tudo, por causa da consequência da vontade divina que está crucificada. Aí ele fala isso, né? Que a alma não tem noção do que Deus está fazendo por esta joia, por ter essa joia. Ele fala, né? Ele tem o próximo trecho desse estudo vai falar justamente disso, que a alma não tem noção do que ele está fazendo, que ele não pode revelar tudo, que ele não pode revelar tudo. E também do quanto está ajudando outras almas a também conhecer. A gente não tem noção do orvalho benéfico que é criado, do tanto que as almas passam a conhecer Deus por causa da gente estar conhecendo. Tanto que isso é um bem, é uma verdade que chega na terra, em toda a família humana. A gente não tem noção do quanto isso está repercutindo em todas as mentes. Uma alma que entende consegue ajudar outra alma, porque somos todos. Um humano tem muito mais capacidade de ajudar outro humano, de fazer Deus ser conhecido. Se você conhece, você conheceu. Você conheceu. Você tem essa graça de conhecer a Deus, de ter o Espírito Santo falando na sua mente. E tem uma alma que está totalmente longe, está doente, está totalmente ignorante. Ignorante desse conhecimento. É muito mais fácil ela ouvir você, ela conseguir entender a sua linguagem, do que entender diretamente Deus falando na cabeça dela. É muito mais fácil. Pensa numa pessoa que está na ignorância, totalmente na ignorância, no pecado, não entende, totalmente ignorante, totalmente nas trevas. E aí você também vivia desse jeito nas trevas, também vivia afastada de Deus, mas agora você conheceu. E aí você falando para aquela pessoa é muito mais fácil ela entender. Ainda mais porque você já sabe, você consegue se colocar no lugar dela e sabe o quanto que é difícil conhecer, ainda mais isso, gente, porque a gente, mesmo estando com Deus, falando com a gente é muito limitado. A gente é muito limitado. Então a gente sabe como é difícil, e a gente entende como é difícil entender essa linguagem, como a gente tem que se dedicar, como a gente tem que prestar atenção, como a gente tem que se esforçar para conhecer, para entender. E aí você vê, aí você vai falar com a outra alma, você sabe, porque você já passou por isso, você sabe o que ela está passando, você já passou. Então é mais fácil você se comunicar, ela te entender. Consegue traduzir a linguagem divina.
As pessoas que foram salvas e não viveram com a divina vontade recebem o conhecimento sobre isso, de viver na divina vontade dessa alma que viveu. Vai saber explicar quem é Deus, como é ser habitação divina, ser hóstia viva. Uma alma sabe descrever, a linguagem divina é muito elevada. Sabe falar por causa da convivência que tem com Deus, porque não fica só em palavras, em conhecimento. Deus transmite os sentimentos dele. Ah, tá, isso aí já é outra coisa. Mas aqui, uma alma que viveu na divina vontade, por exemplo, tem muitas almas, que foram salvas, estão no céu. Mas enquanto elas estavam aqui na terra, com a alma unida ao corpo, elas não viveram na divina vontade. Elas não viveram isso que a gente está vivendo, a santidade divina, com Deus habitando na sua alma. Elas não viveram isso. Não viveram. Elas saí, elas estão, elas viveram aqui na Terra e não entenderam o que é isso. Não entenderam. Não viveram isso. Muitas não viveram. A maioria não viveu isso. Então, você tendo vivido, você consegue falar o que é, porque você viveu. Ela não tem mais como saber, porque a alma dela já está separada do corpo. Ela já está em outra dimensão, está no céu, está na eternidade. Mas é viver aqui na Terra, com a alma unida ao corpo, vivendo aqui na Terra. O propósito da criação ela não viveu. Então, você que vive sabe falar disso, e ela vai te ouvir, vai entender você falando, porque você é da mesma espécie, você é humana. Deus transmite o sentimento. Aí ele falou que ele transmite os sentimentos dele. Na vida, na divina vontade, Deus transmite o que ele está sentindo. Ele é a cabeça, todas as almas estão nele. Todas as almas são, faz o corpo místico de Cristo, todas as almas estão no corpo místico de Cristo, ele é a cabeça. Então, tudo que essas almas sentem chega na cabeça. Ele sente tudo, as friezas, as perturbações, tudo que as almas têm nelas, Deus sente nele, Jesus sente nele, tudo. E ele sofre tudo que elas sofrem, tudo que elas sentem, os sentimentos, tudo tá nele. Então, às vezes, ele estando em você, então você vai sentir, às vezes ele vai passar o que ele está sentindo. Então, às vezes você tem estados de ânimo, assim, repentino, você nem sabe de onde vem, uma frieza, uma perturbação, alguma coisa. Aí você pensa assim, parece que é seu, parece que é alguma coisa sua, mas não é, é das almas. Você tem que estar ligado, entendendo, ligado com Deus, trazendo Ele para sua vida em cada segundo, senão você vai achar que é você. E outra coisa que também tem é isso, que é dos sentimentos dele. Por exemplo, você sente a ingratidão das pessoas. Deus, ele está recebendo das almas. O que ele está recebendo das almas? Ingratidão, muita ingratidão. Muita ingratidão. E às vezes você passa por uma situação com alguém que você ama, com alguém que está próximo de você, que a pessoa é muito ingrata com você. Muito ingrata. Você faz por ela e ela te esnoba, te ignora totalmente. Só você não reconhece o que você faz. É totalmente ingrata, ingrata, ingrata. Você fez alguma coisa e ela só reclama, só reclama. E aí você fica assim, né, até sem saber, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz para essa pessoa? Eu fiz tudo que ele pediu, eu fiz tudo. E a pessoa não sabe agradecer, só fala que eu só reclama de mim, só reclama. Aí Deus vai falar assim: eu sofro isso de milhares de pessoas. Eu faço tudo por todos, tudo que vocês têm, a respiração de todos, o batimento cardíaco, o sol. Sem o sol ninguém vive, sem a água, sem o ar. E as pessoas nem ligam para mim, ninguém. Tem gente que nunca para agradecer.
Nunca me agradece o sol que nasce todo dia, que ela tá, que é por causa do sol que ela tá. A vida, não existe vida na Terra sem o sol. E quem que me agradece pelo sol? Pô, só o Filho da Divina Vontade que consegue enxergar Deus em tudo e saber que é tudo Ele, só vê Ele. A maioria nem, nem olha para mim. Não tem nenhum pensamento em direção a mim, nada, não agradece nada. Então, minha filha está sentindo uma pontinha do que eu sinto. Uma pontinha, porque isso aí é uma pessoa. Eu recebo a ingratidão de milhões, trilhões de filhos. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Eu estou transmitindo o que eu sinto, o que eu recebo das almas. Você está recebendo e você. Aí a gente vive, a gente recebe isso, entende isso e repara Jesus e faz companhia para ele na dor dele, que ele sente da ingratidão das almas. É isso. Então, aí você nunca pensa, você sempre olha para Deus, porque Deus, né, que ele está falando. Por isso que tem que ler o livro do céu e prestar muita atenção e levar isso para sua vida, porque Deus vai acontecer isso muito. É, você sente a dor dele, né, nessas situações que acontecem. E aí você não fica com raiva da pessoa, não. Você não fica com raiva da pessoa, porque você olha para Deus, para a vontade de Deus. Ah, tá, entendi. Entendi. Você está me comunicando sua dor. Você fica até agradecida, às vezes, pela pessoa. Nossa, é isso que o senhor sente. Você não fica chateada com a pessoa. Né? Você não tem ódio da pessoa, não para de falar com a pessoa, não. Você depois até esquece. Aí, aí eu tava ouvindo, eu lembrei de um exemplo que aconteceu da vontade de Deus ser ignorada. A vontade de Deus, ela tá sempre, muitas vezes, milhares de vezes crucificada. A vontade divina crucificada, ignorada. Deus quer uma coisa, a criatura não aceita o que Deus quer e quer a vontade dela, né? Não as almas, a maioria, não vive com a vontade de Deus, vive com a sua própria vontade. A vontade de Deus está ignorada, crucificada, as mãos de Deus estão atadas. Então a maioria vive assim. Então, aí o que que acontece? A vontade de Deus é ignorada. Aí aconteceu um exemplo que eu até anotei aqui. Um exemplo simples, como a vontade de Deus é ignorada. Eu falei pro meu esposo, foi, acho que foi sábado, domingo, não sei. Eu tava, ele falou assim, eu vou no mercado. A irmã dele chegou e ele falou assim, eu vou no mercado comprar e ali ele queria, tinha acabado o café. E a irmã dele gosta de café, eu ia fazer um café. Aí eu falei, ele falou assim, eu vou lá comprar o café. Eu falei, tá. Então você compra somente o café, vai no mercadinho aqui perto, compra só o café, porque eu ainda não fiz a lista das compras que a gente tem que fazer, porque tem que comprar mais coisas. E eu não fiz a lista ainda. Então, para você não ter que ir de novo e para você também não demorar muito, porque ela já estava na hora de tomar o café, vai no mercadinho aqui perto e compra só o café. E depois eu vou fazer a lista de tudo para não perder tempo, você não ir lá duas vezes, para não perder tempo. Então, espere eu fazer a lista. Eu ainda não fiz, não tive tempo de fazer. Tava muito corrido. Aí ele falou, tá bom, e saiu. Falou, tá bom, tudo bem. Só olhou pra mim e falou, tudo bem, e saiu. E ficou 2 horas fora de casa. Aí eu já entendi. Ele foi no mercado grande, que tem um monte de fila, e foi comprar tudo que ele vai comprar coisas que eu não pedi, que não precisa comprar, e ainda vai faltar o que precisa, e vai ter que ir no mercado de novo. E a gente esperando para tomar o café. E ele simplesmente foi e não falou nada, não deu explicação nenhuma, não falou assim. Ele podia ter falado, né? Eu não vou só no mercadinho, eu vou no mercado grande. Se ele tivesse falado assim, realmente eu vou, eu tinha falado, não, então compra isso, eu ia fazer a lista correndo e dar um jeito. Aí ele foi, demorou, ah, tá. Ele ignorou totalmente o que eu falei. Nem satisfação deu. Eu fiquei sentindo uma dor por causa disso. Nossa, mas que
coisa, a pessoa não fala nada. Ainda não. Nossa, eu fiquei com uma dor assim. Aí na hora eu falei: ah, é a vontade. É assim, pai, com o senhor. A sua vontade é totalmente ignorada. O que o senhor fala, a pessoa não escuta. Não, ainda às vezes fala que vai fazer e não faz. E não dá satisfação nenhuma. É um sofrimento. Porque a gente sabe. E a vontade de Deus sempre gera ordem, felicidade, paz. E a vontade humana é sempre trevas, desordem. Aí foi o que aconteceu. Aí o que aconteceu? Ele chegou com um monte de coisa que eu não tinha pedido. Ficou um tempão na fila do açougue. Porque ele não estava planejando comprar carne, foi comprar carne para fazer não sei o que, fazer churrasco, não sei o que, não sei o que lá. E ficou lá um tempão na fila. Chegou ainda reclamando depois, falando que a fila era muito grande, não sei o que. Enfim. Aí no outro dia teve que voltar, porque eu tinha uma reunião aqui, a gente ia fazer umas coisas, teve que voltar. Mas aí ele falou, não, tudo bem, eu não me importo de voltar, mas eu vi isso como um exemplo, assim, da vontade de eu ser ignorada e de como é ruim isso. Porque eu tava falando, porque a minha intenção era manter a ordem, né, a ordem, assim, não era... A gente ficou mais de 2 horas esperando ele chegar, né, então, enfim, aí aconteceu isso. E ainda brigou comigo. Tá vendo que eu não lembro. Eu não lembro direito. Eu não fico guardando mágoa dele, do que aconteceu. Eu não guardo mágoa, é incrível, porque eu só tô lembrando aqui do que aconteceu porque eu anotei. Aí ele falou, eu falei pro meu esposo comprar só o café e depois eu faria a lista das outras coisas. Ele disse tá bom e fez o que ele quis e nem quis saber o que eu falei e ainda brigou comigo. Ele brigou comigo quando chegou. Brigou comigo. Aí Jesus falou comigo. Isso? Aí eu nem lembro mais do que ele fez comigo. Nem lembro. Claro que a gente não vai viver na divina vontade, o esposo maltratando a gente, não é isso. Não é isso, né? Tem a ordem, tudo. Mas nesse caso aconteceu isso. Deus permite que a gente entenda o que ele sofre. Todos somos membros do corpo místico, ele é a cabeça e recebe tudo que os membros enviam. Blasfêmia, ódio, raiva, rancor, indiferença. Na divina vontade, vivemos como se fosse a cabeça e também recebemos o que os membros enviam. Blasfêmia, ódio, rancor, ingratidão, tudo. Como se fosse a cabeça. A cabeça recebe, a gente vive como se fosse a cabeça, recebendo também blasfêmia, ódio, ingratidão das pessoas. E é realmente, não é só espiritualmente. Não vem só essa ingratidão, esse sofrimento espiritualmente. Vem espiritualmente, mas também vem do humano, entendeu? Então é isso que eu entendi nessa aula. Não vem só espiritualmente o que Jesus está sofrendo, a ingratidão, a frieza. Aí essa ingratidão, a frieza gera sofrimento nele. E a gente não sente só esse sofrimento espiritual, vem também das pessoas, igual aconteceu com meu esposo. Foi ingrato comigo, me ignorou, brigou comigo. Acontece esses sofrimentos também que a gente vê, sente o que Deus sente, do que vem do humano, situações que acontecem na vida mesmo, não fica só no espiritual. Aí beleza, aí então, viver na divina vontade não pode ter medo da cruz, do sofrimento. Porque ele vai permitir as situações para você aprender. Não pode ter medo de cruz, ele vai permitir situações de aprendizagem. Porque você permitiu, você falou, divina vontade reina na minha vontade. E aí, você sofre o que ele quer, e você passa pelo que ele quer te ensinar. Ele não falou no trecho, né? A Luísa estava mergulhando nos pensamentos, nos desejos, nos afetos de Jesus em todo o interior dele. O que tem no interior dele? Tudo que as almas sofrem. Então você vai mergulhar nesse oceano também no reino da dor, do sofrimento e vai entender. Então você vai aprender, você vai entender o que Deus tem, o que Deus recebe. Você vai entender o que ele sente. Você vai entender o que ele sente. Isso é uma glória, uma honra. Você não quer entender? Ele vai te fazer entender. Você falou, eu quero mergulhar nos seus desejos, nos seus afetos, nos seus pensamentos. E ele, nesse momento, está sofrendo. Então,
recebendo a ingratidão das criaturas, as blasfêmia, ódio, né? Você participa de tudo que ele é, de tudo que ele está recebendo no corpo dele. Então não pode ter medo, ele vai permitir situações de aprendizagem, você permitiu. Vai ter até mais que antes, quando vivia na vontade humana. Pode ser que se eu vivesse na minha vontade humana, não ia acontecer isso que aconteceu com meu esposo dele fazer isso, mas Jesus quis me ensinar, me fazer entender a ingratidão, a vontade dele que é ignorada. Se eu não tivesse vivido isso, às vezes eu não ia entender. Como é ruim ter a vontade divina ser ignorada. O que gera de consequência, de desordem, né? Como as mãos de Deus ficam amarradas, ele quer fazer o bem, mas a criatura não quer deixar. Ela usa a sua própria vontade. Eu ouvi, mas não quero nem saber. Ignoro totalmente o que aquela lá falou, não quero nem saber do que ela falou. Eu ouvi, tenho consciência que era para comprar só isso, mas eu vou fazer a minha vontade, vou comprar o que eu quero no mercado que eu quero, vou passar o tempo que eu quiser. Foi plenamente consciente. Totalmente consciente. E eu sabia disso. O sofrimento era isso. Ele sabia. Ele não quis nem saber da minha opinião. Ele ignorou totalmente o que eu falei. Como se eu não existisse. Como se o que eu estivesse falando fosse uma coisa ruim. E não era ruim. Ele ignorou totalmente. Então é horrível isso. Você quer fazer o bem e a pessoa não quer receber. E ela quer fazer a própria vontade dela. E você sabe que a própria vontade dela, o que ela está querendo fazer, vai ter consequências, vai ser ruim, vai gerar sofrimento e coisa ruim. Vai ter desordem, eu sabia. Mas ele foi lá e fez a vontade dele. Eu não fiquei chateada com ele. Aí tá aqui, ó. Você não fica chateada com a pessoa. Mas se volta para Jesus, entende que aquela situação foi importante para entender como Deus se sente. Foi importante a gente entender como Deus se sente. Então, você recebeu a ingratidão de uma alma, Jesus recebe de milhares e cada alma é importante para ele. O problema, aí, beleza, aí, né, você não fica chateada, você não fica chateado com a pessoa, mas se volta para Jesus. Entende que aquela situação foi importante para Deus queria que você entendesse o que ele sente, o que ele recebe das almas, a ignorância delas, a ingratidão delas. A falta de amor por ele, né? Sabe falar, ele falar, ela vai, escuta tudo que Deus fala, vai lá e faz a própria vontade dela. Né? Ela escuta o que ele fala. Ele fala claramente, eu quero isso desse jeito. Ele mostra o que ele gosta, o que ele quer, a pessoa não faz. Acontece, muitas almas fazem isso com Deus. Então eu senti isso, vindo do meu esposo. E não fico chateada com ele, não. Nem lembrava disso, só lembrei que eu anotei aqui. Você recebeu a ingratidão de uma alma, Jesus recebe de milhares e cada uma é importante para ele. Mas aí, como a gente está falando, né? Eu lembrei do que Jesus falou sobre os vazios da justiça. Que ele reparou, é um assunto bem complexo que a gente está dando um nó no cérebro para entender tudo que Jesus está falando. Mas assim, o que que acontece? Me ajuda, Senhor, a explicar. Porque na hora que eu li isso aqui, eu lembrei do que ele falou dos vazios da justiça. Eu não fiquei chateada com a pessoa, mas eu me voltei para Jesus, entendi aquela situação, foi importante para entender como Deus se sente. Mas, nessa situação, o que que acontece? Se meu esposo tivesse feito o que eu pedi, mas você era a sua vontade e não sei o quê. Não, vamos pensar que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que ele comprasse só o café lá no mercadinho e voltasse logo para casa e a gente tomasse o café e a irmã dele não ficasse 2 horas esperando e não ficasse esperando tanto tempo. Ele fez a vontade dele, né? Passou por tudo isso, teve esse castigo de ter ficado esperando tanto lá no mercado, no açougue, sofreu. Teve a consequência dele ter que voltar lá no mercado no outro dia.
E ainda aí com meu filho, pequenininho, porque eu estava arrumando as coisas aqui, então gera um monte de consequência. A vontade humana, sendo ela amarrando as mãos de Deus, amarrando bem, gera várias consequências. Gera castigo, gera sofrimento, desordem. Então, se ele tivesse feito o que Deus pediu, estava tudo em paz, tudo em ordem. Aí, o que acontece? Quando a vontade de Deus reina, ai meu Deus, nossa Jesus, é uma trava que tem, meu pai do céu, quando a gente vai falar desse assunto, meu pai, não consigo falar o que está na minha cabeça, não consigo falar o que eu pensei agora. Se meu esposo tivesse feito o que ele fez, tá, eu perdoo, ele não fez o que eu pedi. Chegou e brigou comigo. Chegou e brigou comigo. Eu depois teve essa consequência, né, esse sofrimento para ele. O sofrimento para mim também, porque e o sofrimento para todo mundo, por causa desse ato de vontade humana dele. Eu perdoei ele. Eu perdoo ele. Ficou tudo certo com ele. Tudo certo com ele, tá tudo certo. Eu perdoei. Ele também, né, aconteceu o perdão entre nós dois. A gente não ficou chateado um com o outro. Por que que aconteceu? Nessa parte humana do amor ao próximo, Jesus resolveu. Jesus cobre essa parte. O que ele fez completou esses vazios da justiça, equilibrou a justiça na parte humana, da questão do amor ao próximo, do amor entre os humanos, dessa ofensa que aconteceu, né? Porque ele me chateou as pessoas. Só que eu perdoo, essa questão está perdoada. Mas e a glória de Deus que não aconteceu? E a vontade de Deus que não aconteceu? Em relação a Deus. Em relação a Deus, porque se a vontade de Deus acontece, todo mundo, eu poderia glorificar a Deus por ter um esposo né, que faz o que era para ser feito. Então, eu, nesse ato que aconteceu, eu aceitei o sofrimento, porque o sofrimento eu sei que todo sofrimento, todo sacrifício gera santidade, redenção, tudo que Jesus fez na cruz. Mas esse ato, se a vontade divina reinasse, a gente ia glorificar a vontade divina. Ia glorificar um ato divino, ia glorificar a ordem, a beleza, a santidade, a paz. E é isso, para isso que a gente foi criado, para fazer a vontade de Deus. Então Deus ia ser glorificado. A vontade dele reinando ia ser glorificada. Ele ia receber o amor. Ele não ia ser ofendido. A vontade dele não foi feita. A vontade de Deus não foi feita. E aí a vontade dele não foi feita. Mas aí a gente está no mar da misericórdia de Deus, por causa de Jesus que se encarnou e sofreu e divinizou o sofrimento. Mas a gente foi criado para viver com a vontade divina. Então, essa parte da vontade divina que não aconteceu, cadê? Aí vem o castigo para equilibrar. É isso. A vontade divina não reinou nessa situação, né? Vamos pensar assim, a vontade divina não reinou. Aconteceu o perdão, a gente não está de mal, aconteceu o perdão. Perdoado. Ele pode pedir perdão a Deus, ele vai receber o perdão. Mas e a consequência pela vontade divina não ter acontecido? Gerou castigo. Gerou castigo. Gerou consequências. Que a vontade divina ficou amarrada. A vontade divina ficou com as mãos amarradas. E o bem não aconteceu, foi uma desordem que tem o perdão. Mas poderia acontecer a ordem de Deus ser glorificado em sua vontade. Então, beleza.
Você recebeu a gratidão de uma alma, Jesus recebe de milhares. E cada alma é importante para ele. Então você recebe, você está vivendo o que ele vive. Você está vivendo uma pontinha do iceberg só. Uma pontinha do que ele vive. O problema, aí Jesus explicou, isso aqui é muito importante. O problema não é a dor que Jesus sente. Ele é Deus, poderoso, feliz em si mesmo. O problema é a justiça divina. A justiça registra o ato de ingratidão daquela pessoa. Tudo que o coração de Jesus recebe, a justiça divina registra. E são muitos atos de ingratidão de uma mesma pessoa. Não só isso, mas várias outras ofensas. Não é só ingratidão que Deus recebe. Se foi registrado pela justiça, tem que haver reparação. Reparação de cada respiro. É justo que Deus receba a gratidão, que a vontade dele seja adorada. O amor tem direito de ser amado. A justiça divina é lei que não pode ser desprezada. Não há ofensa sem reparação. Deus é equilibrado. Deus é a justiça, a lei. Ele é a justiça, ele é a lei, ele é a bondade, ele é o amor. Não tem perdão de graça. Para a gente receber o perdão, Jesus pagou um alto preço, cada gota de sangue. Por que recebemos a graça? Pelos méritos de Cristo, pela reparação que Jesus fez, que é o próprio Deus encarnado fez, para equilibrar a justiça. O próprio Deus se fez carne e reparou a justiça. A alma que vive na divina vontade precisa existir, precisa existir essas almas que vivem na divina vontade. Jesus fez todos os atos de reparação em nosso nome. Eu vou ler, depois eu tento entender aqui. Precisamos tomar nosso posto e seguir o que ele fez. Ele fez em nosso nome, mas eu que devia fazer o que ele fez. Não teria lógica não entender o que Jesus fez e ficar só entre ele e o Pai. Não teria satisfação completa. Então é assim, ele estava explicando nessa aula. Muito importante entender isso aqui. Jesus sente dor pela ingratidão, pelas ofensas. Tudo que acontece, ele sente a dor. Das friezas, das blasfêmias, do ódio, de tudo ele sente dor. Ele sente tudo que vem das almas, todo o ato de vontade humana, toda vez que a vontade divina não reina, é a vontade humana que está em cena, né? Está em cena a vontade humana. E a vontade divina está crucificada. E Jesus sofre. E toda vez que a vontade humana está em cena, está como atora, fazendo as coisas, escolhendo fazer, deixando a vontade divina amarrada, a justiça registra e tem que ter uma reparação. Porque é justo que Deus receba, é justo que a vontade divina reine, é justo. É justo que Deus receba a gratidão de todas as pessoas. É justo que Deus receba o amor de todas as pessoas. É justo. Se ele não recebe, tem que ter reparação. Ele não, ele é equilibrado, ele é a justiça, ele é a lei. Essa é uma lei assim que é o que ele falou, não dá para simplesmente ignorar e deixar passar. Ah, eu não, eu recebo ingratidão, mas deixa isso para lá. Deixa para lá. Não vai ter reparação. Tem. Cada ato, cada respiração que não é para ele, tem uma reparação. Quem deu essa reparação foi Jesus. O próprio Deus se encarnou e fez essa reparação. Não por obrigação, como ele falou, mas porque ele quis fazer. Em nosso nome. A gente não teria capacidade de fazer essa reparação. A justiça. De equilibrar a justiça. Mas ele quis fazer isso. Ele se encarnou, o Filho de Deus se encarnou e veio fazer essa reparação para ele equilibrar a justiça. Então, a justiça registra o ato de ingratidão daquela pessoa. Tudo que o coração de Jesus recebe, a justiça divina registra, que é todas as ofensas contra Deus. A justiça divina registra.
E são muitos atos de ingratidão de uma mesma pessoa. E não só isso, são várias ofensas, não é só ingratidão. Se foi registrado pela justiça, tem que ter uma reparação. Reparação de cada respiro. É justo que Deus receba a gratidão, que a vontade dele seja adorada. O amor tem direito de ser amado. A justiça divina é lei que não pode ser desprezada. Porque Deus é equilíbrio. Ele não, é como ele falou, não é uma coisa assim, eu fui ofendido, mas não tem problema. Não vai ter reparação nenhuma. Tem, por cada respiração. Não há ofensa sem reparação. Quem ofereceu essas reparações? Jesus. Deus é a justiça, a lei, a bondade e o amor. Não tem perdão de graça. A gente recebe o perdão de Deus por causa dos méritos de Jesus, porque ele fez as reparações. Ele ofereceu as reparações pelos méritos de Cristo. O próprio Deus fez carne e reparou a justiça. Só que ele, aí que aqui ele explicou aqui, né? A alma que vive na divina vontade tem que existir. Deus não, ele fala, eu quero essas almas, eu quero. Isso vai acontecer. Por quê? Jesus, ele fez em nosso nome todos esses atos. Ele não precisava fazer, ele fez em nosso nome. Então a gente precisa entender o que ele fez, conhecer o que ele fez e fazer agora, seguindo o exemplo dele. Ele fez como um modelo, como um exemplo. A gente tem que fazer tudo o que ele fez. Porque foi assim, ele é Deus, ele não precisava fazer. Ele fez em nosso nome, para deixar como exemplo para a gente fazer. E aí vai cumprir a finalidade da criação. Se não acontecer isso, a finalidade da criação não se cumpre. Porque é a gente que tem que fazer tudo igualzinho Jesus fez, ser outro Jesus. Ele é exemplo, modelo. Não tem lógica não entender o que Jesus fez e isso ficar só entre ele e o Pai. Ele viver a imagem e semelhança do Pai, a imagem e semelhança, ele ser, né, tipo assim, ele viver na divina vontade, mas ele é Deus. Ele já é Deus, ele já tem a vontade divina naturalmente. Ele é Deus. Então não tem lógica a gente não viver, a gente foi criado para isso. A gente foi criado para isso, não tem lógica só ele viver. Ele é Deus e homem. Ele viveu com a vontade divina. Todos somos criados para viver com a vontade divina. Todos, 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 todos. Aí aconteceu o pecado, teve essa ruptura. Aí Jesus vem, Deus se encarna e vive com a vontade divina. Mas ele é Deus. Ele tem a vontade divina naturalmente. Ele fez para nos deixar como exemplo. Viveu na divina vontade. Assim, então não tem lógica. A finalidade da criação não seria, não, a finalidade da criação não seria cumprida. A gente foi criado para viver com a vontade de Deus. Essa aula foi muito incrível, muita luz, né? Muita coisa, assim, incrível para a gente entender, meditar, 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 entender bem profundamente, como Jesus falou. Não é só ler o livro do céu e não levar isso para a vida, não entender plenamente, profundamente. O máximo que a gente conseguir, né? Nossa limitação. Só que outra coisa que ele falou, ele quer a nossa intenção. A nossa intenção. Mas não é só uma intenção de palavras, né? Assim, eu quero viver na divina vontade, eu quero entender. E ficar só em palavras e falar só eu quero. Não, você tem que tentar mesmo. Ler, e meditar e falar. E aí sim vai ser uma intenção verdadeira, porque você tá fazendo, você tá focada em entender. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.